Bom dia! Nossa aula de matemática. Vamos continuar com o módulo 3. Continuar falando sobre noções básicas de estatística. Hoje nós vamos falar sobre pesquisas amostrais e probabilidade. Sobrando um tempinho no final, nós faremos um exercício complementar sobre o conteúdo probabilidade, tá? Nas últimas semanas, nós falamos sobre tabelas com frequência, distribuição de frequência relativa, absoluta, acumulada, que utiliza o cálculo aí da porcentagem. Também falamos sobre tipos de gráficos, interpretação, construção de gráficos, ok? E agora vamos falar sobre pesquisas amostrais. Vou compartilhar a tela aqui para vocês, para que a gente possa fazer a leitura, a explicação e a atividade juntos. Qualquer dúvida, só perguntar. Em outras turmas perguntaram referentes, hoje, né, a partir de hoje, vocês já podem buscar a nota e as avaliações. Acredito que deva ser entregue um simulado a vocês. Esse simulado são exercícios, né, fixativos referente ao módulo 1 e 2, referente ao fechamento do primeiro semestre, que vai de janeiro a junho, né? Na verdade, aí foi de fevereiro a julho que nós utilizamos o módulo 1 e 2. Então, pode pegar, fazer com calma, tá? E depois tem uma data para que vocês possam entregar esses simulados que vocês vão buscar. O simulado é da FTD, vocês já fizeram, né, nos anos anteriores, há algumas atividades muito parecidas, né? Então, para quem tem dúvida, acredito que todas as matérias sejam o primeiro e o segundo módulo. Outra observação, nesse simulado, matemática veio junto com geometria. Então, você vai fazer todo ele e a nota vai valer para as duas, tá? Para as duas matérias. Vou compartilhar a tela aqui para a gente poder iniciar. Bom dia. Bom dia. Vamos agora, Alex, fazer a atividade. Começar, tá? A aula na página 146 do módulo 3. No final da aula, se sobrar um tempinho, nós faremos uma atividade referente ao conteúdo que nós falaremos hoje. Então, de início, estamos apenas utilizando o módulo 3. Pesquisas amostrais. Caetano vai fazer a leitura aí pra gente. Né, Caetano? Fran, acho que não foi, né? Valeu, calma aí. Ele está ouvindo, ele está abrindo o livro, página 146, módulo 3. Em anos de eleições, por exemplo, no Brasil, são feitas pesquisas para determinar então, quando sociais a população da pesquisa são todos os habitantes do Brasil. Então, são usadas técnicas para que a amostra entrevistada represente a população, com a menor taxa de erro. Suponha em que uma pesquisa de intenção de voto para a escolha do prefeito de uma cidade com 100 mil habitantes. Foi tomada como amostra um grupo de 10 mil habitantes, que representem toda a população. Veio o resultado da pesquisa. Candidato A, 3.500, candidato B, 4.700, candidato C, 1.300, outro total, 10 mil. Concluímos que a intenção de voto da população é: candidato A, 35%, candidato B, 47%, candidato C, 13% e outros 5%. Agora veja como representar esses dados em os setores. Montando um gráfico em uma planilha eletrônica. As informações da pesquisa acima em uma planilha eletrônica
Após selecionar as linhas e colunas correspondentes formalmente na ferramenta de gráfico do setor. Em seguida, complete o gráfico com título, legenda e fonte. Olha, muito legal essa informação aí, que nós podemos criar gráficos de setores a partir, acredito, da planilha eletrônica, deve ser utilizando o Excel. Nós colocamos ali nas planilhas, né, as porcentagens da pesquisa e o próprio programa colocou aí o nosso gráfico de setores referente a essa pesquisa. Pesquisa amostrais são pesquisas onde nós não temos, né, o determinado valor correto. Exemplo, que ele utilizou ali, né, na intenção de voto. Não tem como entrevistar todas as pessoas do Brasil para saber as pessoas que vão votar e vai votar em quem. Então, a pesquisa amostral, ela pega um determinado grupo para representar um todo, né? Não quer dizer que a pesquisa esteja errada e tudo mais, porém, toda vez que a gente fala, né, sobre intenção de votos, tem sempre uma margem de erro para mais ou para menos, porque não tem como entrevistar todo mundo. Então, mais uma vez, as pesquisas amostrais são pesquisas onde nós pegamos parte de uma população, parte de um dado para poder representar o total, ok? Mas faz da mesma forma, calculando a porcentagem, desenhando gráficos, tudo normalmente. Vamos lá para 147, para a gente fazer a atividade. Em um colégio onde estudam 2.650 alunos, foi realizada uma pesquisa com algum deles sobre o esporte que praticam. Observe no quadro os resultados. Dos 2.650, 103 gostam de futebol, 82 gostam de vôlei, 55 de basquetebol, 68 de atletismo, outros esportes 35 e que não praticam, não gostam de nenhum esporte 57 alunos. Na letra A, sabendo que cada aluno entrevistado escolheu apenas um esporte, determine a população em estudo. Qual é o total de alunos nesse colégio? 650. Sim. Então, aqui nós temos um total de alunos. 2.650. A amostra escolhida, dos 2.650, quantos alunos foram entrevistados? Nós vamos somar aqui, não foram todos. 103 do futebol, só a gente somar tudo que está ali. Mais 82, mais 55, mais 68, mais 35, mais 57. Soma tudo aí para mim. De novo, a população em estudo, 2.650, que é o total de alunos nessa escola. Porém, a amostra escolhida representa quantos desses 2.650 foram entrevistados. Quem já tiver o resultado pode falar, tá? Quatrocentos. 400, muito bem. Então, a amostra escolhida desses 2.650 foi apenas 400 alunos
que foram entrevistados. Organize os dados no quadro abaixo em um gráfico de barras. Então, nós vamos colocar aqui, eu vou só organizar o principal e vou dar um tempinho para que vocês possam fazer o restante. Aqui, né, na vertical vai ficar a quantidade de alunos. E nessa horizontal aqui, nós vamos colocar o esporte. Só um minutinho. Vamos botar de 20 em 20, né? Primeiro 0, 20. Vai desenhando aí o seu gráfico. Não está muito perfeito o meu, mas dá para entender. Desenha muito, Fran. Obrigada, querido. 40. 60. Nossa, esse 60 ficou muito bonito, hein? 80. Nem parece um 80 esse 60, nem parece. O 40 também está muito bonito. 100. Peraí, depois do 20 ao Desenha aí de 40, vocês a lápis, tá? Francis, depois do 20 a 40, De 20 em 20. 20, 40, 60, 80, meu 100, Deus, parece um 120. 50, parece um 50. Aí, ó, vou fazer do futebol. Futebol foram 103 alunos. Pode continuar ou tem que ser 120 em ponto? Pode fazer até o final da sua linha. Futebol até 103. Então, vai um pouquinho aqui acima do 100. Aí, eu já fiz aqui a minha barrinha representando o futebol. Façam o restante, tá? Representando o vôlei, basquete, atletismo, outro e nenhum. Esse negócio aí tá certo? Tá. Um pouquinho acima do 120? Aqui, ó, aqui é a quantidade, número de alunos. Essa partezinha aqui está representando o número de alunos. Então, sumiu. E aqui está representando os esportes. Então, 4 minutinhos para você poder desenhar as barrinhas referente às outras informações da tabela, tá? Os numerozinhos na vertical estão indo de 20 em 20. Dois minutinhos aí para terminar o gráfico. Já fiz. Muito bem. Terminei também.
Ok. Um minutinho aí para o pessoal que está fazendo terminar. Vamos lá. O vôlei ficou em 82. Então, a barrinha do vôlei vai aí, eu vou mudar a cor, um pouquinho acima aqui do 80. Vôlei. Basquetebol, 55, entre 40 e 60. Atletismo, 68, entre 60 e 80. Alguma dúvida, gente, de como construir esse gráfico? Eu. Nenhuma, Fran. Eu não tô com nenhuma dúvida. Não. Ok. Alex, ia falar alguma coisa ou não? Ia Não, ele falar. só falou que não. Ele falou que não. Não, eu Não é, falei que Vidinha? sim. Caraca, Vidinha, tu não consegue Deixa ele desenhar isso, mano. falar, Rian. Calma, calma, Fala, calma. Alex. Vai lá, explica aí como é que faz esse gráfico aí. Bem, o gráfico de barras ou de coluna, você tem que ter uma reta na vertical e a outra na horizontal. Geralmente, na vertical são os números, as quantidades, e na horizontal é de acordo com a informação, é a variável qualitativa, que nesse caso, a pesquisa foi sobre esportes. Então, nós temos uma tabela lá em cima do número 1, da onde eu estou tirando as informações. Nós vamos desenhar a barrinha agora, que representa os alunos que gostam de outros esportes. Então, são 35 alunos. Então, a minha barrinha que eu vou desenhar está entre 20 e 40. Aí eu venho aqui Já entendi já. Tá de boa. e boto aí mais ou menos na posição indicada. E que não gostam de nenhum 57. Então, é uma barrinha bem próxima ali da onde está marcando 60. Já entendi já, obrigado. Ótimo. Vou utilizar o coral. Uma barrinha bem próxima do 60. Nenhum. Tô botando só as iniciais, porque aqui não dá para escrever, tá? Se você quiser colocar os números acima da barrinha, para poder identificar melhor, também pode. Exemplo, o nosso último aqui é 57. Se quando você terminar de escrever a barrinha, de desenhar a barrinha, você quiser escrever o número, para facilitar o entendimento do gráfico, também pode, não tem problema nenhum. Um minutinho aí para quem não copiou, para a gente poder fazer a número 3, porque a número 2 deveria ser feita no caderno, posso deixar para casa. Então, um minutinho aí para copiar, para a gente poder ir para 148.
Foi? Todo mundo já copiou? Tem alguém copiando ainda? Não, tá tranquilo. Ok. Para saber se era necessário aumentar o estacionamento do seu shopping, o empresário monitorou o fluxo de veículos que usaram o estacionamento durante uma semana e representou o resultado na tabela a seguir. Então, de segunda a domingo, né, o veículo, a quantidade de carros e a quantidade de motos que passaram nesse estacionamento. Qual é a média de carros que usaram estacionamentos no decorrer da semana? Então, você vai somar aqui todos os carros de segunda a domingo e vai dividir por 7. É uma média aritmética simples, onde você vai somar as informações e dividir por 7 dias da semana. Embaixo você calcula também a média da moto. Soma todos os valores e divide por 7. 3 minutinhos aí para poder fazer a letra A. O Francis, você fez o número do já 147? Peraí. Soma Pode tudo? falar de novo que eu não ouvi. Você fez o número do 147? Não, a número 2, talvez eu deixe para casa, porque tem que fazer numa folha separada, tem que fazer uma entrevista, uma pesquisa com várias pessoas, para você montar a sua tabela e o gráfico da pesquisa que você achou. Então, nós pulamos a número 2 e estamos fazendo o número 3. Vamos lá, alguém já tem o resultado da média de carros? O total vai ficar Mas é o 11.100. que? Tem que somar? Soma todos os carros de cada dia da semana e E divide por divide por 7. 7. O meu deu 1.585,71. Bom dia. Muito bem, bom dia. Então, como deu 1.585,71, a gente aproxima, né? Porque número de carros não pode ser um número decimal. Ah, passaram-se 3,4 carros. Não. Então, a gente bota aí aproximadamente 586 carros. E a Já moto vai mistura logo ficar com os restantes 6.700 dividido para 7. Também é um número decimal, 957,142. Então, aqui nesse caso, é aproximadamente 957 mesmo, tá? Coloca aí para mim.
Foi, vamos na letra B. De acordo com a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, 5% das vagas para os carros devem ser destinadas aos idosos e 2% aos Volta lá, rapidão. deficientes físicos. Oi? Volta lá em cima, rapidão, peraí. Não ouvi. Voltar ali em cima, rapidão. Não, eu nem pulei a resposta, não. A resposta é só essa mesmo. C do carro e M Ah, da não, moto. tá ali, não, esquece. Se o empresário mantiver uma quantidade de vagas para carros igual à quantidade média de carros que estacionaram nessa semana, quantas dessas vagas devem ser preferenciais, isto é, destinadas a idosos e a deficientes físicos? Então, você vai calcular ali, como é aproximadamente 1.586, né? E nós temos ali 7% destinada a idosos e deficientes, você vai fazer o cálculo. Quanto que é 7% de 1.586? Porque eu tenho 5% para idoso e 2% para deficiente. Então, eu tenho aqui 7% de vaga destinada, 7% de 1.586. Como que calcula a porcentagem para quem esqueceu? Você vai multiplicar a porcentagem vezes o total. E o resultado a gente vai dividir por 100. Deu 111. 111 vagas. 111 vagas. Muito bem. Um minutinho aí para copiar, para a gente responder a letra C. Na verdade, a letra C, na sua opinião, né? O shopping atualmente conta com 1.400 vagas para carros e 500 de motocicletas. Em sua opinião, o empresário deve aumentar a quantidade de vagas? Você bota sim ou não. Ok? A letra C é uma opinião sua. Se você acha que deveria aumentar, somente o número de carros, somente o número de motos. Foi? Podemos ir para 149 e falar sobre probabilidades. Vamos lá. Além de Caetano, alguém gostaria de ler? Vai, Caetano. Vai, Caetano, só você mesmo. Valeu, então. Em uma urna, há 10 bolinhas, 4 são azuis e 6 amarelas. Renata e Ana estão brincando de sortear bolinhas dessa urna. Vamos vê-los. A probabilidade de a bolinha ser retirada, azul, é 4 elevado a 10. Igual a 4 sobre 0,4. 10. 4 4 sobre décimos. 10. Sobre 10 ou igual a 0,4 ou 40%. A probabilidade de a bolinha amarela retirada é de 6 sobre 10 ou igual a 6,6 ou 60%. Ao sortear duas bolinhas da urna, qual a probabilidade de a bolinha de a primeira ser azul e a segunda amarela?
Para responder essa pergunta, inicialmente calculamos a probabilidade dos eventos A. Sortear uma bolinha azul na primeira retirada e B. Sortear uma bolinha na segunda retirada. Evento A. Na urna, há 4 bolinhas azuis e 6. Assim, a probabilidade de retirar uma bolinha azul no primeiro sorteio é 4 sobre 10, igual a 0,40%. Evento B. Considerando que já foi retirada uma bolinha azul, restam na urna 3 bolinhas azuis e 6 amarelas. Assim, a probabilidade de retirar uma bolinha amarela no segundo sorteio é 6 sobre 9, ou 6,6 ou 66%. Agora, para calcular a probabilidade de sortear, novamente, 2 bolinhas dessa urna, de maneira que a primeira seja azul e a segunda amarela, calculamos o produto de probabilidades dos eventos A e B. Ou seja, 4 sobre 10 vezes 6 sobre 9, igual a 24 sobre 90, igual a 0,2666, ou seja, 26,66%. A probabilidade do evento B depende da ocorrência do evento A. Aí dizemos que esses eventos são dependentes. Existem também situações em que a probabilidade de um evento não depende da ocorrência de outro. Dizemos que esses eventos são independentes. Tá, um minutinho, porque travou aqui na hora. Agora foi. Agora desceu. Bem, olha só, gente, a probabilidade, para a gente calcular a probabilidade, a gente faz sempre as possibilidades reais dividido pela possibilidade total, tá? Os eventos possíveis, né, determinados, dividido pelo o real. Aqui no caso, se eu tenho 10 bolinhas, ao retirar a primeira para ser azul, se dessas 10, 4 são azuis, então eu tenho que fazer 4, que é a minha possibilidade real, né? A possibilidade certa, dividido pelo total de bolinhas que eu tenho. Aí nós encontramos 40%. Porém, ao tirar a segunda bolinha, para poder ficar vermelha, eu tenho 6 bolinhas vermelhas. Porém, se eu já tirei uma bolinha desse saquinho, vai ser 6 dividido para 9. O que eu estou falando é desse exemplo aqui. Ó, se ele quiser tirar 2 bolinhas ao mesmo tempo, tá? A probabilidade da primeira bolinha é a quantidade de cor delas dividido por 10, porque eu já tenho 10 bolinhas. Aí eu tirei a primeira. A probabilidade da minha segunda, do meu segundo evento, são 6, porque é bolinha vermelha, mas dividido para 9, porque eu tinha 10 bolinhas e já tirei uma. Então, a probabilidade, você tem que prestar atenção nessas informações. Nem sempre você vai dividir pelo total. Se você for tirar a primeira, é sempre dividido pelo total. Agora, se você tirar a segunda bolinha, a terceira bolinha, você sempre vai diminuir esse total por 1. Porque você está retirando as bolinhas. Se eu tirei no primeiro lançamento, né, a primeira bolinha, não vai ter mais 10, vai ter mais 9. Então, às vezes, a minha probabilidade total possível, meu evento possível, ele pode diminuir de acordo com as informações. Fora isso, é a porcentagem normal, tá? Você vai dividir e depois multiplicar por 100. Mais uma vez, ali lendo o que ele falou. Note que a probabilidade do evento B depende da ocorrência do evento A. Para o B ficar 9, dependeu da bolinha A, que foi a primeira bolinha que nós retiramos. Quando um evento depende do outro, a gente chama de dependente, mas também existe probabilidades que um evento não depende da ocorrência do outro. Nesse caso, chamamos de eventos independentes. De acordo com as atividades, a gente vai treinando mais sobre isso. Porém, o mais importante na probabilidade
é você saber interpretar o que eu estou pedindo e ter esse raciocínio, se você vai dividir pelo total ou se você vai retirar algumas coisas, tá? Sempre dividindo o possível pelo total e multiplicando por 100. Vamos aqui para 150, que a gente vai ler o probleminha para resolver. Só um minuto. Ó, Laura vai lançar uma moeda 4 vezes. Na moeda, nós temos cara ou coroa. Então, nós temos 2 eventos possíveis, né? 2 opções. Ou quando eu lanço vai dar cara ou coroa. Como ela vai lançar 4 vezes, a cada 4 vezes que ela lançar, eu vou ter 1/2 a probabilidade aí do meu lançamento. Se ela vai lançar 4 vezes, eu multiplico a minha fração 1/2. Por quê? Quando eu lanço a moeda, eu tenho uma possibilidade certa dividido pelo total de possibilidades. Então, se eu tenho cara ou coroa, eu tenho uma possibilidade certa de ficar para cima entre as 2 possibilidades totais. Se fosse um dado, gente, o dado ele não tem 6 lados? Seria 1/6. Como é cara ou coroa, é 1/2. Mais uma vez, como ela falou que vai lançar 4 vezes, o meu evento ali é de 1 para 16, porque nós temos que multiplicar quantas vezes nós vamos arremessar ou lançar essa moeda. Qual é a probabilidade de, em 3 lançamentos de mesmo dado, obter a face 6 voltada para cima? Misturou tudo aqui, né? Aqui no primeiro exemplo, ela estava falando sobre cara ou coroa. A probabilidade é de 1 para 16. Já no exemplo aqui embaixo, ele já está falando de um dado, que eu acabei de falar com vocês. No dado, não é 1/6? Uma possibilidade para as 6. Como ela vai lançar 3 vezes, eu vou multiplicar a minha probabilidade aqui 3 vezes. Mais uma Ana, era vez. 4? Não, era 4 no primeiro exemplo. Agora nós estamos no outro exemplo. No primeiro exemplo, ela ia lançar uma moeda 4 vezes. Como a moeda tem 2 lados, ficou 1/2. Multiplicando 4 vezes, ficou 1/16. Agora, nesse evento aqui de baixo, ela vai lançar 3 vezes um dado. O dado é 1/6, porque tem 6 lados. Então, multiplicando aí, fica 1 sobre quanto, gente? 216. A probabilidade, ela pode ser dada em fração ou em porcentagem, tá? Nesse caso aí, desse exemplo, a resposta fica em fração. Alguma pergunta? Por que você multiplicou esses 4? Esses 3, no caso. Porque está escrito aqui que ele vai lançar o dado 3 vezes. Você sempre multiplica pela quantidade de lançamentos. No exemplo de cima, ela lançou a moeda 4 vezes. Por isso que nós multiplicamos aqui 4 vezes. Nesse exemplo aqui de baixo que nós estamos fazendo agora, são 3 lançamentos do mesmo dado. Então, 1/6 eu multipliquei 3 vezes. Tá? Número 2. Vamos analisar aí as probabilidades e dizer se depende ou é independente. Se eu retirar uma bolinha com um número par de uma urna com 20 bolinhas, esse resultado depende de outro? Não.
Não depende de outra, porque você está tirando uma bolinha só, então é independente. No 20º lançamento de um dado, obter 4 como resultado. É independente? Um depende do outro ou não? Você está apenas lançando o dado aleatoriamente. Esse dado ele vai depender do resultado de outro dado? Não. Independente. Independente. De um total de 20 fichas numeradas de 1 a 20, a 11ª ficha distribuída ser par. Bem, eu já tirei 11 fichas. A minha probabilidade da 11ª depende do que eu tirei anteriormente? Sim. Sim. Porque vai que eu tivesse tirado somente números pares, a 11ª seria um número ímpar. Então, quando eu tenho fichas numeradas, eu estou tirando, né? Não é aleatoriamente, porque aqui no caso do dado, o dado não estava numerado. Então, eu poderia tirar o número 4 a hora que eu, né, desse sorte. Agora, no caso das fichas, para eu tirar a 11ª e ter um resultado par, vai depender das 10 que eu tirei antes. Então, depende. Em um lançamento de 2 moedas, eu joguei uma moeda. Ter cara ou coroa, depende de alguma coisa? Não. Não, então é independente. Na verdade, depende da sua sorte. Depende do jeito que você Sim, lançou. mas quando fala assim, uma probabilidade depende da outra. Se eu tivesse 2 moedas, poderia até depender, né? Mas como eu estou lançando apenas uma aleatoriamente, não tem problema. Em um jogo em que a metade das fichas contém números e a outra metade contém letras, retirar uma ficha com números após ter retirado 3 letras. Depende. Eu estou tirando, já tirei 3 fichinhas. Para eu tirar a 4ª ficha, o meu resultado depende dessas 3 primeiras? Sim ou não? Não. Não. Depende, ó. Depende. A gente já falou que não, Francis. Eu e Iago, a gente já falou que não. Depende sim, porque quando eu tiro as 3 fichas, a minha 4ª vai depender do que eu tirei. Metade da ficha é número e a outra metade é letra. Para eu retirar uma ficha com número, eu vou depender se ainda tem 3 fichas. Se eu já tirei 3 fichas com letra, nada impede que a 4ª ficha também seja letra. A não ser que sobrasse apenas números. Entendeu? Então, depende aí da minha quantidade de fichas, depende de quantas letras eu ainda tenho dentro desse saquinho, dentro do jogo. Depende de várias coisas. Todo mundo já copiou para a gente ir para 151? Probabilidade no início, gente, parece um pouco confuso, porque ele requer muito raciocínio lógico, tá? Você tem que pensar em várias possibilidades para chegar à probabilidade de um evento acontecer. Mas como nós temos tempo, nós faremos a atividade do livro, depois vamos treinar mais um pouquinho no caderno, até o nosso exercício avaliativo em setembro, que vai cair o conteúdo do módulo 3, vocês já estão craques. Mais uma vez, os simulados da FTD, eles representam o primeiro semestre. São os conteúdos do módulo 1 e do módulo 2. Vamos lá para a página 151.
Tem como fazer a probabilidade de alguém morrer? A probabilidade depende da questão Vamos da lá, saúde da pessoa, da vamos idade lá. da pessoa, Então, vou fazer aqui uma entendeu? questão aqui. Porque se a gente não considerar a saúde, a condição física, a idade da pessoa, todos nós temos 50% de chances de morrer, Vamos porque lá. para morrer basta estar vivo, mas a probabilidade de uma morte depende de vários fatores, né? França, ó, vamos lá. Então, é uma Mas não vamos pessoa. pensar nisso agora. Ah, tá. Vamos para o número 3. Tá, vai. Mateus, Jonathan e Paulo tinham 52 fichas coloridas. 13 de cada, tá? 13 azul, amarela, verde e vermelha. Após embaralhar, vocês têm que ir mentalizando, pensando junto comigo. Tem fichas coloridas e eles estão embaralhando. Cada um retirou uma ficha. Primeiro, Mateus pegou a ficha azul. Em seguida, Jonathan pegou a verde e, por último, Paulo pegou a ficha amarela. No momento em que retirou a ficha, qual era a probabilidade de Mateus pegar a ficha azul? Como Mateus foi o primeiro e tinha 13 fichas azuis, vai ser normalmente, né? 13 dividido por 52. Tinham 13 fichas azuis e um total de 52 coloridas. Se Mateus foi o primeiro, calcula essa porcentagem aí. 13 dividido para 52. Ó, 13 vezes 100. E o resultado divide para 52. Porque eu quero a probabilidade. Professora, por que a gente não divide por 4? Pela questão que tem 4 grupos de cores diferentes. Você tem que dividir pelo total de fichas. Quando você coloca a mão na urna, são 52 fichas, não são apenas 4. Não, são 4 grupos de cores diferentes. Então, Sim, mas ele embaralhou. Se ele não tivesse embaralhado, poderia até seguir esse raciocínio seu. Mas ele embaralhou todas as fichas, então tá tudo colorido. Então você tem que dividir pelo total. Faz o cálculo aí. vinte Quanto? 25. 25%. Muito bem. B. Após Mateus retirar a ficha azul, qual era a probabilidade de Jonathan pegar a ficha verde? 13. 13 sobre quanto? Hein, gente? Porque quando ele tirou a ficha, ele tirou apenas a ficha azul. Ficou 51 fichas lá dentro, correto? Corretíssimo. Ok? Dessas 51, qual é a probabilidade dele tirar uma ficha verde? Faz o cálculo aí para mim. Ó, vamos multiplicar. Se ele fosse o primeiro, seria 13 sobre 52. Mas ele foi o segundo. 13 sobre 51. Então, como estamos no segundo lançamento, nós temos que multiplicar para depois calcular a probabilidade. Multiplica aí essas frações, o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo.
Aí depois divide as duas, uma pela outra. Oi? Depois divide as duas, uma pela outra. Isso, vai ficar aqui. 169 sobre 2.652. Aí você vai fazer 169, vou botar aqui embaixo. 169 vezes 100, dividido por 2.652. Deu 6,37. Muito bem, 6,37%. Para a gente calcular do Jonathan, nós multiplicamos a primeira probabilidade do primeiro lançamento vezes a probabilidade do segundo lançamento. Nós permanecemos com 13 em cima, porque como o Matheus tirou o azul, ainda temos 13 fichas verdes. Um minutinho aí para copiar, para a gente fazer o número 4. Todo mundo copiou? Vamos para o número 4. Em um jogo a duas urnas, ó, preste atenção nas informações. Cada urna com 15 bolas do mesmo tamanho. O quadro a seguir indica a quantidade de bolas de cada cor em cada urna. Então, nós temos a urna A, tem 15 bolas em cada uma no total, porém, a quantidade de cores de cada urna é diferente. Na urna A, nós temos 5 azuis, 4 amarelas, 3 brancas, 2 verdes e uma vermelha. Na urna azul, nós temos uma azul, na urna B, desculpa, uma azul, 2 amarelas, 3 brancas, 4 verdes e 5 vermelhas. Então, vamos prestar atenção aqui nas etapas da jogada. O primeiro jogador apresenta um palpite sobre a cor da bola que será retirada por ele. Ele retira aleatoriamente uma bola da urna A e uma da urna B. Se a cor de ambas bolas retiradas for a mesma do palpite inicial, ele ganha o jogo. Qual a cor ele deve escolher para ter a maior probabilidade de jogar? Pensa aí comigo. Você tem que verificar qual a cor que ele deve sugerir que, tirando da urna A e B, ele ganhe o jogo obtendo a mesma cor. Não é assim, da urna A eu vou tirar azul e da urna B eu vou tirar vermelha, não. Tem que ser uma cor só, que ele vai ter que chutar, né? Ele vai ter que fazer a estimativa. Eu acho que das duas urnas eu vou tirar a cor tal. Qual cor você acha que ele tem a maior probabilidade de retirar nas duas urnas? 3 minutinhos aí para você pensar. Não fala a resposta por enquanto. Pensa aí, qual é a cor que tem a maior probabilidade dele tirar na urna A
e na B. Já pensaram? Não, a gente tá esperando o Iago. Pensa, Ian. Tô com preguiça. Ah, não acredito. Não creio. Que preguiça é essa? Bem, vou dar uma ajudinha aqui, ó. A cor, vamos fazer primeiro a cor azul. Na cor azul, quem não souber por estimativa, tá? Vou fazer aqui primeiro a cor azul, só um minutinho. Foi na cor azul. Vamos calcular a probabilidade total. Na primeira urna são 5 das 15 vezes 1 das 15 na segunda urna. Então, a probabilidade total de retirar azul é de 5 por 225. Amarela. A amarela, nós temos 4 das 15 vezes 2 das 15 também. Então, eu tenho aí 8 por 225. Então, a probabilidade da amarela está maior do que da azul. Próximo, a branca. Na branca, eu tenho 3 das 15 na primeira e 3 das 15 na segunda urna. Então, eu tenho um total aí de 9,225. A branca está ganhando por enquanto. Agora, a verde. Eu tenho a probabilidade aqui 2 para 15 vezes 4 para 15 na segunda urna. Então, eu tenho aqui 8 para 225. E, por último, a vermelha. Como eu tenho a mesma quantidade de bolas em cada urna, 1 sobre 15 vezes 5 por 15. Quem não foi pelo raciocínio lógico, aí os cálculos. Analisando os cálculos, a maior probabilidade é a branca. Pelo raciocínio lógico, obviamente, também é a branca, porque a branca é a que tinha a mesma quantidade. Ele tinha a mesma quantidade na urna A e na urna B. Então, era mais fácil aí ele também retirar a branca. Eita, travou tudo aqui. Alguma pergunta? Tá vendo? O cálculo não é difícil. Ai, apagou tudo, não acredito. Enfim, vocês já viram, né? É a branca. Meu Deus, Fran. Gente, computador doido. Podemos É dizer a que- branca com a probabilidade. Vou colocar aqui só da branca, tá? Para não precisar repetir tudo. Não precisamos de conta, viu, Fran? Ah, tá. Ó, a branca é só pegar a probabilidade da primeira e multiplicar pela probabilidade da segunda. Então, nós Brana? vamos ter 9 sobre 225. Brana, Calma.
Brana. Que cor é essa, ô Francis? Essa cor brana? Tá complicado hoje, hein, Francis? Hoje na Caraca, internet, o Francis, computador hoje tá não, assim, tá travando. É demais. o computador, né? Computador, não é nem a Tá demais professora. hoje, hein, Fran? Vamos lá, copia aí. Branca, quem fez por raciocínio lógico foi o que eu falei. A branca ela tinha a mesma quantidade de bolas na urna A e na urna B. Era só calcular a probabilidade da A vezes a B para ver quem tinha a probabilidade total. Foi, podemos ir para a página 152 e 153 para a gente revisar o conteúdo e finalizar esse capítulo. Vamos para 152. O que eu estudei? Nesta unidade, estudamos tabelas de frequência, intervalo de classes, gráficos, média, moda, mediana, pesquisa amostral e probabilidade. Vamos relembrar. Aqui nós temos a frequência absoluta, na verdade acumulada, né, porque ela está somando. E lá na última nós temos a frequência acumulada relativa, porque é relacionada à porcentagem. Ok? Para representar os dados em rol por intervalo de classe, devemos calcular a amplitude total para a gente descobrir qual é o intervalo que nós vamos usar. A amplitude total é obtida ao subtrairmos o menor valor pelo maior. A gente tem que subtrair. Ao avaliarmos os dados, determinando a quantidade de intervalo mais adequada para representá-los. A amplitude de cada intervalo é o resultado da divisão da amplitude total pela quantidade de intervalos determinadas. Amplitude total. Ô, Francis, foi mal, eu tive que sair aqui rapidinho. Onde é que tá a tabela de cima? Na verdade, aqui. Só um minutinho. Acumulada, relativa e amplitude. Valeu. Pode descer agora. Pode. Pode, obrigado. Copiei aí para a gente fazer 153. Depois da 153, nós vamos para o caderno, tá?
Podemos? Pode. 153. A fim de tornar a leitura mais objetiva, podemos representar os dados por meio de gráficos. Nós temos aí um exemplo de gráfico. Média, mediana são algumas medidas estatísticas usadas para caracterizar um conjunto de valores. Exemplo, nós temos esse conjunto de valores. Nesse caso, podemos dizer que a média de idade desse grupo é de 15 anos. A moda é o número que mais se repetiu, 13 anos. E a mediana é o termo central. O termo central dessas fichas aí é o número 14. Número 14. Para realizar uma pesquisa amostral, é necessário determinar primeiro a população e o tamanho da amostra. Temos sempre que falar a população total, né, que deveria ser pesquisada, e o tamanho da amostra, que é, dentro daquele grupo total, quantas pessoas foram entrevistadas. Por fim, aqui a probabilidade, a quantidade de resultados favoráveis dividido pelos resultados possíveis. É possível calcular a probabilidade de eventos dependentes e eventos independentes. 2 minutinhos aí para terminar de copiar, pegar o caderno, para a gente poder copiar a atividade. A gente vai o quê? Usar caderno? Caderno, já posso fechar aí o compartilhamento? Não, não. Pô, Francis, usar caderno? Sim, Caderno? senhor. Meu Deus. Foi? Vou interromper aqui para poder abrir o caderno. Não, Francis, ainda não. Deixa eu copiar aí, rapidão. Ih, agora já fechei. Bota aí população, amostra e o último é independentes. Deixa eu abrir aqui o exercício. Mostra aí a ele, gente. Por favor. Espera aí que eu estou abrindo aqui a atividade do caderno. Já vai botando o cabeçalho, 19 de agosto. Exercício de fixação sobre probabilidade. Coloca aí para mim enquanto eu estou abrindo aí o caderno. Ô, Francis, aqui nesse negócio de mediana é 14? Ou Sim, a moda 13 e mediana é 14. Exercício de fixação
sobre probabilidade. Nós acabamos de ver, tá? Peraí que tá abrindo para compartilhar aqui com vocês. São noções básicas sobre probabilidade, o que vocês precisam saber, tá? Que eu achei o livro, assim, ficou um pouco complexo. E probabilidade é algo importante que vocês podem utilizar até mesmo no dia a dia. Só um minutinho que tá abrindo aqui, tá? Já vai colocando o cabeçalho. Só um minutinho. Já começou aí a aparecer para vocês? Não, né? São 5 atividades, tá? Acho que agora vai. Vocês vão copiar, eu vou dar um tempinho para poder fazer. A número 1 e a número 2 deixa 3 a 4 linhas. A número 3 e número 4 são questões que você vai ter que fazer o cálculo e marcar a resposta, tá? Vamos lá. Copia número 1 e... copia logo o número 1, 2, 3 e 4. E eu vou dar um tempinho para que possa fazer, tá? 10 minutinhos aí. Caderno. Só um minutinho que alguém mandou alguma coisa. Copia do número 1 até o 4, Rafael, porque aí o número 5 não tá dando para ver. Daqui a pouco eu subo mais a tela. Deixa eu ver se subindo aqui dá para copiar. Ah, dá. Pode copiar. Como eu falei, número 1 e 2 deixa de 3 a 4 linhas. Melhor 4 linhas. 3, 4 e 5 são questões de marcar, porém tem que ter o cálculo.
Vamos lá, o tempinho aí para poder copiar, que eu vou explicar para a gente fazer. Bora, gente, 3 minutinhos aí. Ô, Francis, cada questão pula quantas vezes? Então, Francis, eu posso te dar uma desculpa muito boa para eu não copiar esse dever? Fala. Então, eu vou ajudar no nascimento de bebês, cachorros, para não fazer teu dever, em vez de Quê? fazer teu dever. É que a cachorra aqui da rua tá tendo filhote. Aí eu tô indo lá ajudar. Tem problema? Ah, e Ander, daqui a pouco você ajuda, você não é veterinário? Não, mas os cachorrinhos podem morrer. Você vai deixar cachorrinhos morrer para eu estudar matemática? Não vai morrer, não. E se morrer também, você não vai poder salvar, que você não sabe. Não tem estudo para isso. Meu Deus, você é muito massa. Bora, copiando aí. Felizmente, cálculo de matemática, se uma Ô, pessoa Francis, tentar ajudar, é mesmo cada difícil questão dela pula quantas morrer. vezes? Ô, Todo Francis, mundo já copiou, gente? Francis, na número 4 ali, ó, tem alguma coisa Ah, errada. por quê? Ah, não, calma aí, calma aí. Francis, Oi? cada questão pula quantas linhas? 4. Valeu. Gente, ó, o tempo que eu estou dando é para copiar, não é para tirar print e dizer que vai copiar depois, não. É para copiar agora. Temos tempo suficiente.
Todo mundo já copiou? 4 minutinhos aí para finalizar, para a gente começar a fazer, tá? Francis, eu não saí nem do número Dá 1 porque eu três, tava ajudando. Ah, não é possível. Tem 4 minutos. deixa quantos minutos? O cachorro, Rian, nasceu? Pior que nasceu, pior que nasceu. Mas Aí, tá foram- vendo? Rian como? Rian Salvador. Respeita. Bora, Rian. Dá 3, deixa quantos minutos? É aqueles cachorrinhos caramelo, sabe? Pô, mó bonitinho. Sempre tem na rua, sempre tem. É, pô. Mas pior que a história é mó triste. Tipo, os meus vizinhos se mudaram e deixaram ela aí. Tacaram um dane-se pra ela. Que isso, ossado. Crueldade, crueldade pura. 3 minutos. E Francis dane-se pra historinha. Francis é É, velho. cruel, sem coração. Dois minutinhos. Um minutinho para a gente começar. Tá comendo aqueles biscoitinhos fitness? Menos de um minutinho, vamos lá. Pera, rapidão, tô na 4. Francis, tô antes, calma aí. Tô calma.
Vamos lá. No lançamento de dois dados, qual é o número total de possibilidades de resultados e qual é a probabilidade de obtermos a soma igual a 8? Então, bem, olha só. Vamos primeiro ver as possibilidades. Se eu tenho dois dados, vou colocar aqui para vocês, cada dado, né, representa 1 sobre 6. Lembra que nós falamos lá no livro? Então, se eu tenho dois dados, 1 sobre 6 vezes 1 sobre 6. Só um minutinho que está logando ali a resposta. Primeiro nós vamos ver as possibilidades, para depois calcular a probabilidade. Então, aqui, 1 sobre 6 vezes 1 sobre 6, a minha possibilidade está de 1 para 36. Para eu lançar dois dados, os dados têm os números de 1 a 6. Quais são as possibilidades da gente jogar o dado e a soma ser igual a 8? Vamos lá, pode ser 6, 2 mais 6, né? Eu lançar dois dados e somando os pontos seja igual a 8. Pode ser 6 mais 2. Vai falando aí, gente. Possibilidade da gente lançar o dado e a soma ser igual a 8. Posso lançar o dado e ter 4 mais 4? Depende, são quantos dados? São dois dados. Dois dados, ok. Pode ser 2 mais 6, 6 mais 2, 4 mais 4. 3 mais 5. 3 mais 5. Então, 5 mais 3 também. acho que são 5 ou 6, né? São 5 possibilidades, estão vendo? São 5 eventos favoráveis dos 36 eventos possíveis. Então, 5 eventos favoráveis para a soma ser igual a 8 dos 36 no total. Então, vamos calcular aí essa probabilidade. 5 vezes 100 dividido por 36. Essa parte aqui de cima, eu vou deixar em azul, que é o desenvolvimento que nós utilizamos para chegar nessa resposta. E vermelho é a resposta final. Faça um cálculo aí para a gente saber a probabilidade. De novo, para quem não entendeu. Foram lançados dois dados. Qual é o número total de possibilidades? Então, primeiro, se eu tenho dois dados, cada dado, né, vai ficar uma face voltada para cima, uma das 6. Então, eu tenho uma face entre as 36. Aí, embaixo, eu coloquei aqui um total de 5 possibilidades, ó. Da gente lançar o dado e termos a soma igual a 8. Qual é a probabilidade? São 5 eventos favoráveis dividido pelos 36 possíveis. Qual a resposta que vocês encontraram aí? 500 dividido para 36. 13,88%. Como fica 8, 8, 8, 8, a gente pode botar 13,89%. Vou botar aqui embaixo, peraí. Francis, se colocar aproximadamente 14%, tá errado? Não, pode colocar. Número 2. Qual é a probabilidade de um lançamento de 4 moedas obtermos cara em todos os resultados? Lembra que a fração que corresponde à moeda é 1 sobre 2? Se eu vou
lançar 4 moedas, vamos fazer a multiplicação. 1 vezes 2, vezes 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2. 1 sobre 16. 1 sobre 16, o total. E ele quer que a gente obtenha cara, né? Como eu tenho duas opções, cara ou coroa, é 1 sobre 16. Então, vamos fazer o cálculo. 1 vezes 100 dividido por 16. Aqui vai ficar azul, né? Que é o desenvolvimento. E aqui já é a nossa resposta. 6,25%. Quanto? 6,25%. (6,25%) de chance de jogar as 4 moedas e as 4 obter cara. Número 3. Três moedas e 2 dados, todos diferentes entre si, foram lançados simultaneamente. Qual é o número de possibilidades? Aquele que é apenas as possibilidades. Então, vamos lá. São 2 moedas. 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. E 2 dados. 1 sobre 6 vezes 1 sobre 6. Aquele que é apenas as possibilidades. Dá quanto aí? Dá 1 sobre 4 e 1 sobre 36. 1 sobre 4 vezes 1 sobre 36. E isso dá quanto? 144. Para 144. Então, eu tenho aqui 144 possibilidades. No lançamento desse dado. Aqui ele não quer a probabilidade, não precisa calcular a porcentagem, tá? Ele quer apenas a possibilidade. Copia com cálculo, tá? 4. Uma urna contém 50 bolinhas. Numeradas de 1 a 50. Sorteando uma bolinha, a probabilidade que o número seja múltiplo de 8 é... Primeiro, nós vamos verificar aqui os múltiplos de 8 menores que 50, né? Então, 0, de 8 em 8, 16, 24, 32, 40 e 48. Letícia respondeu 3 sobre 25. Então, nós temos aqui, gente, entre 1 e 50, eu tenho, na verdade, o 0 nem entra, né? Porque os números estão entre 1 e 50. Então, eu tenho 6 possibilidades. 6 possibilidades nos 50 números, correto? 6 sobre 50. Porém, aqui a probabilidade ele não colocou em número decimal, em porcentagem, ele deixou em fração. 6 sobre 50, se eu simplificar por 2 essa fração, eu tenho 3 por 25. Entenderam? Primeiro eu vi quais são os números
múltiplos de 8, de 1 a 50. 8, 16, 24, 32 e 48. Todos esses números estão na tabuada do 8. Então, eu tenho 6 possibilidades das 50 no total. Poderíamos calcular a porcentagem, porém, a questão colocou como fração. Então, eu apenas simplifiquei a fração por 2. Na número 5 é a mesma coisa. Ele quer os divisores de 60 e a probabilidade de que esses divisores sejam um número primo. Então, vamos botar aqui, ó, os divisores de 60. 1 começa com 1 e termina com ele mesmo. Todos os números onde a gente dividindo 60 tem uma divisão exata. Esses são os divisores de 60. Deixa eu botar a vírgula. Dividindo 60 por todos esses números, nós temos uma divisão exata. Quantos desses números que eu coloquei aqui para vocês, quantos desses números são números primos, que tem como divisor um 1 e ele mesmo? Nós temos os números primos aqui, 2, 3 e 5. Vou botar de verde os números primos. 2, 3 e 5. Então, a minha probabilidade, eu tenho 3 números primos, dentre quantos? São quantos divisores? Entre 12. Simplificando por 3, 1 quarto. Se eu quisesse responder em porcentagem, seria 25%. 1 quarto é a minha resposta. Tá vendo? Probabilidade não é tão difícil, só que requer o pensamento, a interpretação do que eu estou pedindo. Ok? Um minutinho para copiar a resposta para eu finalizar aqui a aula. Na próxima aula, provavelmente faremos também atividade no caderno. Se bem que tem uma atividade aqui ainda do livro para fazer. Quem já copiou pode sair? Quem já copiou, muito obrigado pela atenção de vocês. Ainda tem aula de Paula. Pode ficar que eu vou sair. Vamos esperar a Paula. Depois eu entro. É isso mesmo. Próxima aula, atividade no caderno. Devo passar uma atividade sobre interpretação de gráficos. Vou ver aí direitinho, tá? Porque de gráficos fica ruim de passar, porque aí vocês vão ter muito trabalho para copiar o gráfico. Vou pensar direitinho, aí eu vejo qual exercício complementar eu vou passar. Francis, mas deixa eu te Oi, perguntar, as provas já pode buscar hoje já? já. Ah, tá. Bem, o oitavo ano confirmou que sim. Não sei se o nono também é para buscar hoje.
Vamos lá, vou ter que interromper aqui. Todos já copiaram? Quem não copiou, por favor, tira o print e copia aí depois as respostas, tá? Beijinhos. Vou aguardar a Paula aqui. Eu já estou aqui já. Ah, já tá indo? Aham, já estou te esperando. Tô aqui. Quem quer, Rafael, não copiou? Calma aí, Paula, só um Bota de segundinho. novo. Não, espera, bota de novo. Para ele poder tirar print. 1 hora já o dever. Aí, Rafael, para você tirar o print e copiar depois. Não é para salvar a imagem e ficar salva na galeria do celular, não.